o Senhor continue a nos socorrer nesse tempo. Vamos a tener todavía una palabra de oración pidiendo al Señor que Él continúe socorriéndonos en este tiempo. Damos graças a Ti, amado Senhor. Te damos gracias, amado Señor, O Senhor tem sido tão bondoso para conosco. por haber sido tan bondadoso para con O nosotros. Senhor tem nos dado da Sua palavra. El Señor nos ha dado de su palabra, E nós recebemos em nossos corações. nosotros la recibimos en nuestros corazones E pedimos o socorro do Espírito Santo. y pedimos el socorro del Espíritu Santo Para que nós sejamos praticantes da palavra. para que seamos practicantes de la palabra, Não somente ouvintes. no solamente oidores. Ao abrir novamente a Sua palavra. Al abrir nuevamente tu palabra, Ó, querido Senhor, fala conosco. oh querido Señor, habla con nosotros. Aquela medida que o Senhor preparou para esse tempo, Esa medida que el Señor preparó para este tiempo, traga ao nosso coração, trae a nuestro corazón para que nós sejamos edificados por ela. para que nosotros seamos edificados por ella. Nós rogamos em nome do nosso amado Jesus. Te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amém. Amén. Vamos tomar nossas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses, Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 1, versículos 10 e 12. versículos 10 E 12. y 12. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Versículo 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós dele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Versículo 12. De manera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esses dois versículos que nós acabamos de ler, Estos dos versículos que acabamos de leer eles impressionam os nossos corações. impresionan nuestros corazones. No versículo 10, a palavra de Deus está nos falando da volta do Senhor. En el versículo 10 la palabra del Señor está hablando de la vuelta del Señor. Mas o que chama a atenção dos nossos corações Pero lo que llama la atención de nuestros corazones é que quando ele vier para ser glorificado, es que cuando Él venga para ser glorificado, não será para ser glorificado pelos os seus santos, no es para ser glorificado por sus santos, mas em seus santos. sino para ser glorificado en sus santos. Não é maravilhoso isso? ¿No es eso maravilloso? Onde ele será glorificado? ¿Dónde Él será glorificado? Na igreja. En la iglesia. O mundo colocará os seus olhos na igreja. El mundo pondrá sus ojos en la iglesia E verá a glória do Senhor. y verá la gloria del Señor. Na continuação do versículo, En la continuación del versículo diz que seria o Senhor glorificado nos seus santos Dice- e não pelos seus santos. dice que el Señor será glorificado en sus santos, no por sus santos. Admirado. Y admirado, Admirado nos seus santos. y admirado en sus santos. Onde encontrará toda a admiração do Senhor Jesus Cristo? ¿Dónde encontrará toda la admiración del Señor Jesucristo? Nos seus santos. En sus santos. Não é maravilhoso isto? ¿No es eso maravilloso? A palavra de Deus não está mostrando que seriam os seus santos que iriam admirá-lo, La palabra de Dios no está mostrando que serían sus santos los que van a admirarlo, mas que o Senhor Jesus Cristo seria admirado através dos seus santos. sino que el Señor Jesucristo sería admirado a través de sus Não é santos. maravilhoso isto? ¿No es maravilloso esto? Tanto a sua glória quanto a admiração Tanto su gloria como la admiración da beleza do nosso amado Jesus. de la belleza de nuestro amado Jesús. Tudo isso será demonstrado através da igreja. Todo eso será demostrado a través de la iglesia. E isso somente é possível através de uma vida de coerência. Y eso solamente es posible a través de una vida de coherencia. Porque o que é termos a expressão de Cristo, senão Ele mesmo ser manifestado em nós, através de nós?
Porque lo que es la expresión de Cristo solamente la tenemos si Él mismo es expresado a través de nosotros. É o mesmo pensamento do versículo 12. Es el mismo pensamiento del versículo 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. A fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros E não por vós. y no por vosotros. Que texto que impressiona o nosso coração. Qué texto que impresiona nuestro corazón. É exatamente isso que o Senhor deseja através do Espírito Santo em nós. Es eso lo que el Señor desea a través del Espíritu Santo en nosotros. Que a sua glória, a sua beleza seja vista através da igreja. Que su gloria, su belleza sea vista a través de su iglesia. Então, irmãos e irmãs, percebemos o quão é importante nós vivermos uma vida de coerência? Entonces, hermanos y hermanas, percibimos cuán importante es que vivamos una vida de coherencia. É somente dessa forma que nós, de fato, estaremos colaborando com o Senhor Es solamente así que nosotros de hecho estaremos colaborando con el Señor para a restauração do seu testemunho nesse tempo do fim. para la restauración de su testimonio en este tiempo del fin. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. Y esto es maravilloso, queridos hermanos. E o encargo que eu tenho recebido no meu coração para compartilhar com vocês Y el encargo que yo tengo recibido en mi corazón para compartir con vosotros envolve aquelas três grandes necessidades da igreja do tempo do fim. implica aquellas tres grandes necesidades de la Iglesia en el tiempo del fin. E é uma palavra especial para os irmãos de Novelda e toda a região. Y es una palabra especial para los hermanos de Novelda y toda la región. A primeira palavra, a grande necessidade é um genuíno arrependimento. La primera palabra, la gran necesidad es un genuino Tudo arrepentimiento. começa com um genuíno arrependimento. Todo comienza con un genuino arrepentimiento. A segunda palavra que nós vamos estar partilhando agora La segunda palabra que nosotros vamos a compartir ahora é uma vida de santidade. es una vida de santidad. O que significa uma vida de santidade? ¿Qué significa una vida de O santidad? que é ser santo? ¿Qué es ser santo? É o que nós vamos estar vendo logo mais. Es lo que vamos a estar viendo ahora. E só lembrando da terceira palavra que estaremos compartilhando amanhã, Y solo para recordar la tercera palabra que estaremos compartiendo mañana, estaremos falando sobre o caminho da cruz. estaremos hablando sobre el camino de la cruz. Estas três grandes necessidades Estas tres grandes necesidades que a igreja precisa, de fato, vivenciá-las. que la Iglesia necesita, de hecho, vivirlas. Desta forma, nós estaremos, de fato, buscando um caminho de restauração do testemunho do Senhor nesse tempo do fim. De esta manera nosotros estaremos buscando un camino de restauración del testimonio del Señor en este tiempo del fin. E para que nós possamos introduzir o nosso assunto nessa noite, Y para que podamos introducir este asunto nuestro esta noche, eu vou levantar três perguntas. yo voy a presentar tres preguntas. A primeira delas é a seguinte: La primera es esta. o que é uma nova criatura? ¿Qué es una nueva criatura? Guarde bem essa pergunta. Guarda bien esa O pregunta. que é uma nova criatura? ¿Qué es una nueva criatura? A segunda pergunta: La segunda pregunta, em que tempo a nova criatura está vivendo? ¿en qué tiempo está viviendo la nueva criatura? E a terceira pergunta: Y la tercera pregunta, de que modo ela deve viver nesse tempo? ¿de qué modo ella debe vivir en este tiempo? Então, são três perguntas. Entonces son tres preguntas. O que é a nova criatura? ¿Qué es la nueva criatura? Em que tempo ela está vivendo? ¿En qué tiempo está viviendo? E de que modo ela deve viver? ¿Y de qué modo debe vivir? Isso é muito importante. Eso es muy importante. E isso vai nos ajudar a pensar o que significa uma vida de santidade. Y eso nos va a ayudar a pensar qué significa una vida de santidad. A primeira pergunta, então: o que é uma nova criatura? La primera pregunta entonces, ¿qué es una nueva criatura? Nós sabemos que todos nós nascemos nesse mundo pecadores Nosotros sabemos que todos nacemos en este mundo pecadores e merecemos a condenação de Deus. y merecemos la condenación de Dios. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para realizar a obra mais linda que esse universo pôde presenciar. para realizar la obra más linda que este universo puede presenciar. A maior expressão de amor de Deus aconteceu numa cruz, La mayor expresión de amor de Dios aconteció en una cruz, quando Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. cuando Él dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. E permitam-me compartilhar com vocês 4 aspectos da obra da cruz. Y permítame compartir con vosotros
4 aspectos de la obra de la cruz, porque ali nós vemos toda a obra da salvação realizada pelo Senhor. porque allí nosotros vemos toda la obra de la redención realizada por nuestro Señor. O primeiro aspecto envolve que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente nos substituiu naquela cruz. El primer aspecto es que nuestro Señor Jesús verdaderamente nos sustituyó en aquella cruz. Se nós pensamos no Velho Testamento, olhando as figuras que ali temos, Si nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, las figuras que tenemos allí, quando ia se oferecer o animal em sacrifício, cuando se iba a ofrecer el animal en sacrificio, ele tinha que ter algumas características peculiares, importantes. él tenía que tener unas características peculiares, Ele não importantes. podia ter defeito, No podía tener não defecto, podia ter mancha no podía tener mancha e teria que ser cordeiro, um animal de 1 ano de idade, y tenía que ser un cordero de 1 año de edad, para que ele pudesse então ser sacrificado em lugar do pecador. para que él pudiese ser sacrificado en lugar del pecador. Esse é o sacrifício substitutivo. Ese es el sacrificio sustitutivo. Quando cordeiro morria no lugar de pecador. Cuando un cordero moría en el lugar de un pecador. Não é exatamente isso que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz? ¿No es exactamente eso lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en aquella cruz? Ele morreu por nós. Él murió por nosotros. Esse é o sacrifício substitutivo. Ese es el sacrificio sustitutivo. O segundo aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês El segundo aspecto que me gustaría compartir con vosotros envolve outro tipo de sacrifício. envuelve otro tipo de É sacrificio, o expiatório. el expiatorio. Porque era necessário que o sangue daquele cordeiro, pensando no Velho Testamento, Porque era necesario que la sangre de aquel cordero, pensando en el Antiguo Testamento, fosse derramado. fuese derramada. E da mesma forma, quando nós olhamos para a cruz, Y de la misma manera, cuando miramos a la cruz, o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado. la sangre del Señor Jesús fue derramada. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Então não bastava apenas a morte de cordeiro no lugar do pecador, Entonces no bastaba la muerte de un cordero en lugar del pecador, mas o sangue precisava ser derramado. sino que la sangre necesitaba ser derramada. Então esse é o segundo aspecto do sacrifício de Cristo realizado por nós na cruz. Entonces ese es el segundo aspecto realizado por nuestro Señor en la cruz. O terceiro aspecto chama-se sacrifício vicário. El tercer aspecto se llama sacrificio vicario. O que significa isso? ¿Qué significa esto? Que legitimamente, pensando nas sombras do Velho Testamento, Que legítimamente, pensando en las sombras del Antiguo Testamento, Deus aceitava aquele cordeiro como genuíno substituto em relação ao pecador. que Dios aceptaba a aquel cordero como un verdadero sustituto en lugar del pecador. Isso significa sacrifício vicário. Eso significa un sacrificio Deus vicario. aceitava. Dios lo aceptaba. Da mesma forma, o Senhor Jesus, De la misma forma, el Señor Jesús, quando ele se entregou no Calvário, cuando Él se entregó en el Calvario, foi sacrifício vicário. fue un sacrificio vicario. Legitimamente foi aceito por Deus. Legítimamente fue aceptado por Dios. E por fim, o quarto aspecto do sacrifício de Cristo na cruz. Y por fin, el cuarto aspecto del sacrificio de Cristo en la cruz, A nossa identificação na sua morte. nuestra identificación con su muerte. Significa o aspecto identificativo. Significa el aspecto identificativo. Nós fomos atraídos na morte de Cristo. Nosotros fuimos introducidos en la muerte de Cristo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, antes de morrer, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? La Biblia dice que el Señor antes de morir dijo: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Foi o único momento que o Senhor Jesus chamou Deus de Deus e não de Pai. Fue el único momento que el Señor Jesús le llamó Dios en vez de Padre. Por que ele fez isso? ¿Por qué hizo esto? Porque os nossos pecados estavam sendo colocados sobre ele. Porque nuestros pecados estaban siendo colocados sobre Él.
nós fomos identificados na morte de Jesus. Nosotros fuimos identificados con la muerte de Jesús. É por isso que a Bíblia fala que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Por eso dice la Biblia que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Então são 4 os aspectos sacrificiais de Cristo naquela cruz. Entonces son 4 los aspectos sacrificiales de Cristo en aquella cruz. O substitutivo, El sustitutivo, o expiatório, el expiatorio, o vicário el vicario e o identificativo. y el identificativo. Como é maravilhoso isso, irmãos. Cuán maravilloso es eso, hermanos y hermanas. Então, quando nós fomos convencidos pelo Espírito Santo Entonces, cuando nosotros fuimos convencidos por el Espíritu Santo do pecado, da justiça e do juízo, del pecado, de la justicia y de e juicio, nos rendemos ao Senhor, y nos rendimos al Señor, ou o recebemos em nossos corações, lo recibimos en nuestros corazones. de fato, todas estas realidades do sacrifício de Cristo De hecho, todas estas realidades del sacrificio de Cristo se tornam nossa experiência. se vuelven nuestra experiencia. Aí nós nos tornamos novas criaturas. Ahí nosotros nos volvemos nuevas criaturas. Que obra maravilhosa o Senhor fez por nós naquela cruz. Qué obra maravillosa hizo el Señor por nosotros en aquella cruz. O que é uma nova criatura Lo que es una nueva criatura é alguém que foi tirado do mundo, das amarras do pecado es alguien que fue quitado del mundo, de las amarras del pecado, e foi trazido para o reino do Filho do amor de Deus. y fue traído para el reino del Hijo del amor de Dios. Isso é a obra da graça, a obra da misericórdia feita por nós. Esa es la obra de la gracia, de la misericordia hecha por nosotros. Então, o que é uma nova criatura? Entonces, ¿qué es una nueva criatura? É alguém que passou pelo novo nascimento. Es alguien que pasó por el nuevo nacimiento. Agora, há texto que eu gostaria de nós que lêssemos agora, Ahora, me gustaría que leyésemos un texto ahora, que está no livro de Efésios, capítulo 2, que está en Efesios capítulo 2, o versículo 6. el versículo 6. Efésios 2, versículo 6. Efesios 2, versículo 6. Diz assim a palavra: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O que é uma nova criatura? ¿Qué es una nueva criatura? Não é apenas alguém que experimentou a obra da cruz e pode dizer: eu nasci de novo. No es solo alguien que experimentó la obra de la cruz y puede decir yo nací de nuevo, Mas é alguém que agora está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. sino es alguien que ahora está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que texto precioso, queridos Qué irmãos. texto precioso, queridos hermanos y hermanas. Vocês sabiam que vocês estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus? ¿Vosotros sabíais que estáis sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Isso é maravilhoso. Eso es maravilloso. O que é uma nova criatura? Lo que es una nueva criatura É alguém que foi salva de si mesma e do mundo, es alguien que fue salvo de sí mismo y del mundo mas está assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. y está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mas há algo mais. Pero algo más. No capítulo 2 mesmo do livro de Efésios, En el mismo capítulo 2 de Efesios, nós vamos ler agora dos versículos 19 a 22. vamos a leer ahora los versículos 19 al 22. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Y en él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que texto rico e precioso. Qué texto rico y precioso. Mas apenas chamando a atenção de alguns poucos detalhes. Pero solo voy a llamar la atención de algunos pocos detalles, Porque queremos responder a pergunta levantada: o que é uma nova criatura? porque queremos responder a la pregunta en cuestión, ¿qué es una nueva criatura? A palavra de Deus está nos mostrando que agora já não somos mais estrangeiros e peregrinos. Não somos. La palabra de Dios nos está mostrando que ya no somos más extranjeros y peregrinos, Mas somos concidadãos dos santos. sino que somos conciudadanos de los santos. Somos da família de Deus. Somos de la familia de Dios. Não é maravilhoso isto? ¿No es maravilloso esto?
O livro seguinte, que é o livro de Filipenses, El libro siguiente, que es el de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, capítulo 3, versículo 20, tem algo a nos mostrar daquilo que é a nova criatura também. tiene algo para mostrarnos de aquello que es una nueva criatura también. Versículo 20 diz assim: Três pois a mil. nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque nuestra patria o nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Que palavra preciosa, irmãos e irmãs. Qué palabra preciosa, hermanos y Então, hermanas. o que é uma nova criatura? Entonces, ¿qué es una nueva É criatura? alguém que passou pela obra da cruz, Es alguien que pasó por la obra de la cruz, nasceu de novo, nació de nuevo, está sentado nos lugares celestiais, está sentado en los lugares celestiales, é concidadão dos santos, es un conciudadano de los é santos, da família de Deus es de la familia de Dios e tem uma pátria celestial. y tiene una patria celestial. Não é maravilhoso isso? ¿No es maravilloso esto? Então, todas essas verdades apontam-nos para uma realidade que nós experimentamos. Entonces, todas estas realidades apuntan para algo que nosotros experimentamos. Agora, vejamos, por favor, texto muito interessante das Escrituras Sagradas. Ahora veamos, por favor, un texto muy interesante de las Escrituras Sagradas. 1 Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. versículo 11. Amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Coloquem esse único texto ao lado daqueles outros que acabamos de ler. Coloca este único texto al lado de los otros que acabamos de leer. Os anteriores nos mostram dentro de contexto das regiões celestiais. Los anteriores nos muestran dentro de un contexto de las regiones celestiales. E aqui traz esse texto uma outra revelação para nós. Y este texto trae una nueva revelación para nosotros. Que nós somos nesta terra peregrinos e forasteiros. Que nosotros somos en esta tierra peregrinos y forasteros. Impressiona isso no nosso coração. Impresiona esto nuestro corazón. É verdade que nós não somos estrangeiros mais no que concerne às realidades celestiais. Es verdad que nosotros ya no somos más extranjeros en lo que se refiere a las regiones Mas celestiales, nós vivemos nesse mundo. pero vivimos en este mundo. E de que maneira nós devemos viver? ¿Y de qué manera debemos vivir? Como peregrinos e forasteiros. Como peregrinos y forasteros. Este é coração de uma nova criatura. Esto es un corazón de una nueva criatura. O que é uma nova criatura? ¿Qué es una nueva criatura? É alguém, sim, que está sentada nos lugares celestiais. Es em Cristo, alguien que sí está sentado en los lugares celestiales en Cristo, mas que desceu do céu para viver a vida celestial na terra. pero que descendió del cielo para vivir la vida celestial en la tierra, A vida de coerência. la vida de coherencia. Nós devemos expressar a vida celestial na terra. Nosotros tenemos que expresar la vida celestial en la tierra. É isto que o mundo precisa ver em nós. Es esto lo que el mundo necesita ver en nosotros. É isto que a população de Novelda precisa ver em vocês que moram aqui. Esto es lo que la población de Novelda necesita ver en vosotros que vivís Uma aquí. vida celestial manifestada através de vocês. Una vida celestial manifestada a través de vosotros. O que é, de fato, viver uma vida de santidade? Lo que es, de hecho, vivir una vida de santidad. É viver uma vida como peregrino e forasteiro nessa terra. Es vivir una vida como peregrinos y forasteros en esta tierra. Não é maravilhoso isso, irmãos e irmãs? ¿No es maravilloso eso, hermanos y O hermanas? mundo precisa desesperadamente de ver Cristo através de nós. El mundo necesita desesperadamente ver a Cristo a través de nosotros. E isso será possível se nós vivermos uma vida de coerência. Y eso será posible si nosotros vivimos una vida de coherencia. Então, graças ao Senhor, porque nós sim estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Entonces, gracias al Señor porque sí estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Mas nós devemos manifestar essa vida celestial na terra, Pero nosotros debemos manifestar esa vida celestial en la tierra através de uma coerência. a través de una coherencia. O que é uma nova criatura? Lo que es una nueva criatura É alguém que tem o espírito
de peregrino e forasteiro nessa terra. Es alguien que tiene un espíritu de peregrino y forastero en esta tierra. Eu estou nesse país nesse momento, Yo estoy en este país en este momento, mas este não é o meu país. pero este no es mi país. Eu estou de passagem por aqui. Yo estoy aquí de paso. Os meus assuntos estão no meu país. Mis asuntos están en mi país. A minha responsabilidade está lá. Mi responsabilidad está allá. Então eu estou passando por um tempo com vocês, Entonces yo estoy pasando un tiempo aquí con vosotros, como alguém que é simples peregrino e forasteiro. como alguien que es un simple peregrino y forastero. É assim que deve ser o nosso espírito nessa terra. Es así que debe ser nuestro espíritu en esta tierra, Em todos os ambientes que podemos estar trabalhando, en todos los ambientes en que podemos estar trabajando. nós devemos manifestar a vida celestial para aquelas pessoas que nós estão Nosotros debemos manifestar la vida celestial a las personas que están a nuestro alrededor. Irmãos e irmãs, como que as pessoas irão tocar o amor do Senhor? Hermanos y hermanas, ¿cómo es que las personas van a tocar el amor del Señor? Se não através do seu corpo, que é a igreja. Si no es a través de su cuerpo, que es la iglesia. Como o Senhor vai cuidar daquela pessoa que tanto precisa, ¿Cómo el Señor va a cuidar de aquella persona que tanto lo necesita? se não for através de você? Si no es a través de ti. É assim. Es así. O cabeça se manifesta pelo seu corpo. El cabeza se manifiesta por su cuerpo. E isso chegará num determinado momento tão lindo, Y eso llegará a un determinado momento tan lindo que a vida de Cristo será tão plena na vida do corpo, que la vida de Cristo será tan plena en la vida del cuerpo que aquilo que nós lemos lá em Tessalonicenses que aquello que vimos en Tesalonicenses será uma realidade. será una realidad. O mundo verá a glória de Cristo na igreja. El mundo verá la gloria de Cristo en la O iglesia. mundo irá admirar Cristo pela igreja. El mundo irá a admirar a Cristo por la iglesia, Porque é uma vida de coerência. porque será una vida de coherencia. É a maior necessidade que nós temos nesse tempo do fim, queridos irmãos. Es la mayor necesidad que tenemos en este tiempo del fin, queridos hermanos y Uma vida hermanas. de coerência. Una vida de coherencia. Isso vai fazer com que o testemunho do Senhor seja restaurado. Eso va a hacer que el testimonio del Señor sea restaurado. Como precisamos do Senhor, irmãos e irmãs. ¿Cómo necesitamos del Señor, hermanos y hermanas? Mas o que é uma nova criatura? Pero ¿qué es entonces una nueva criatura? Vejamos uma outra realidade importante. Veamos otra realidad importante. 1 Coríntios, 1 no Corintios, capítulo 12, en el capítulo 12, versículo 13. versículo 13. 13, 12, 13. 1 Coríntios 12, verso 13. 1 Corintios 12, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque en un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. O que esse texto quer nos mostrar? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar este texto? Que quando nós nascemos de novo, Que cuando nosotros nacemos de nuevo, nos tornamos novas criaturas, nos volvemos nuevas criaturas, não fomos salvos para viver para nós mesmos. no fuimos salvos para vivir para nosotros mismos. Há algo maravilhoso que envolve também a realidade da nova criatura. Hay algo maravilloso que envuelve también la realidad de la nueva criatura. Pelo Espírito Santo, Por el Espíritu Santo, a nova criatura foi batizada em um corpo. por el Espíritu Santo, la nueva criatura fue bautizada en un cuerpo. Nós fazemos parte de um corpo, Nosotros hacemos parte de un cuerpo, o corpo de Cristo. el cuerpo de Cristo. Vamos pegar mais outras duas passagens. Vamos a tomar todavía otros dos pasajes. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Dice así la palabra de Dios. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. que reunidos eran como 120 personas. Nós sabemos que este momento envolve aquela espera daqueles discípulos naquele cenáculo especial. Nosotros sabemos que eso implica aquel momento de espera de aquellos discípulos en aquel cenáculo. E a palavra de Deus está nos mostrando que em torno de 120 pessoas se encontravam ali. Y la palabra de Dios nos muestra que había en torno de 120 personas que se encontraban allí. Nós podíamos contar
1, 2, 3, 4, até chegar ao número de quase 120 pessoas. Nosotros podemos contar 1, 2, 3, 4 hasta llegar al número de 120 personas. Eram pessoas individuais, Eran personas individuales, novas criaturas. nuevas criaturas. Mas algo maravilhoso iria acontecer. Pero iba a acontecer algo maravilloso. No capítulo 2 desse mesmo livro, En el capítulo 2 de este mismo libro nos mostra a palavra de Deus que o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que lá se encontravam. nos muestra que el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos que allí se encontraban. No versículo, do versículo 1 ao versículo 4, nós podemos ler dessa forma. Podemos leer del versículo 1 al 4 del capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. O ponto importante dessa leitura El punto importante de esta lectura envolve algo que realmente é muito especial para nós. implica algo que es muy especial para nosotros. Aqueles 120 irmãos, ou quase 120 irmãos que lá se encontravam, Aquellos 120 hermanos que se encontraban allí eram 120 indivíduos. eran 120 individuos, Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, eles não eram mais indivíduos, ellos ya no eran más individuos, e sim parte do corpo, cada um era parte do corpo de Cristo. cada uno se convirtió en parte del cuerpo de Se Cristo. tornaram membros de corpo, o corpo de Cristo. Se volvieron miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Aqui nasceu a igreja, Aquí nació la iglesia, em Pentecostes. en Pentecostés. Aqueles 120 indivíduos Aquellos 120 individuos se tornaram 120 membros do corpo de Cristo. se volvieron 120 miembros del cuerpo de Cristo. O que é uma nova criatura? ¿Qué es una nueva É criatura? alguém que faz parte do corpo de Cristo. Es alguien que hace parte del cuerpo de Cristo. Como é maravilhoso pensarmos assim, irmãos e irmãs. Cuán maravilloso es que pensemos así, Quando hermanos. nós buscamos responder essa primeira pergunta levantada, Cuando nosotros buscamos responder a esa primera pregunta levantada, nós vimos as várias expressões de bênçãos que vieram sobre a nova criatura. nosotros vemos las varias expresiones de bendición que vinieron sobre la nueva criatura. Ela foi assentada nos lugares celestiais. Fue asentada en los lugares celestiales, Agora ela é parte da família de Deus. ahora es parte de la familia de Ela Dios, tem uma pátria celestial, tiene una patria celestial, mas ela também foi batizada em corpo. también fue bautizada en un cuerpo, Agora é membro do corpo de Cristo. ahora es miembro del cuerpo de Isso é Cristo. muito importante para o nosso Y eso es muy importante para nuestro corazón. Agora vamos para a resposta da segunda pergunta levantada. Ahora vamos a ver la respuesta a la segunda pregunta levantada. Em que tempo essa nova criatura vive? ¿En qué tiempo está viviendo esta nueva criatura? Já vimos todos os aspectos anteriores. Ya vimos todos los aspectos anteriores. Agora vamos olhar pelas Escrituras Sagradas em que tempo ela está vivendo. Ahora vamos a mirar a las Escrituras Sagradas en qué tiempo está viviendo. Aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 2, Aquí mismo en el libro de Hechos capítulo 2 nós podemos ler 2 versículos podemos ver dos e versículos nós vamos discernir algumas coisas. y vamos a discernir algunas cosas. O versículo 16 e 17. el vers- Capítulo 2, versos 16 e 17. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel já tinha falado através do seu livro Joel ya había hablado a través de su libro que algo aconteceria de maravilhoso. que algo maravilloso iba a acontecer. E quando Pedro então relata a profecia de Joel, Y cuando Pedro relata la profecía de Joel, especificamente no versículo 17, específicamente en este versículo 17, ele nos diz palavras importantes. él nos dice palabras importantes. Acontecerá nos últimos dias. Sucederá en los últimos días. Que coisa impressionante isso. Qué irmão. cosa impresionante esta, hermanos.
Últimos días. Últimos días. Devemos entender pelas Escrituras Sagradas Debemos entender por las Escrituras Sagradas que os últimos dias começaram no Pentecostes. que los últimos días comenzaron en Pentecostés. Todas as gerações que a igreja viveu, Todas las generaciones que la Iglesia vivió, a igreja só viveu uma única realidade: la Iglesia solo vivió una única realidad, últimos dias. los últimos días. Em que tempo nós nos encontramos hoje? ¿En qué tiempo nos encontramos hoy? Últimos dias. En los últimos días. Então, toda a exortação das Escrituras Sagradas Entonces, toda la exhortación de las Escrituras Sagradas para a igreja para la Iglesia é para que ela viva com este coração que ela está vivendo os últimos dias. es para que ella viva con este corazón, que ella está viviendo los últimos días. Isso é viver com o coração de Maranata. Eso es vivir con un corazón de Maranatá. Não é só pregar a respeito da volta do Senhor. No es solo predicar respecto del regreso del Señor. É viver como se ele iria e fosse voltar hoje. Es vivir como si fuera a volver hoy. Isso nos leva a viver uma vida de coerência. Eso nos lleva a vivir una vida de coherencia. Só que nós vivemos de uma forma tão tranquila hoje. Solo que nosotros vivimos de una manera tan tranquila hoy. Nós não temos pensado sobre esse assunto. Nosotros no hemos pensado sobre este asunto. Que tempo nós estamos vivendo hoje, irmãos e irmãs? ¿Qué tiempo estamos viviendo nosotros hoy, hermanos y hermanas? Respondendo à pergunta em que tempo a nova criatura está vivendo? Respondiendo a la pregunta, ¿en qué tiempo está viviendo la nueva criatura? Os últimos dias. Los últimos días. Isto precisa entrar nos nossos corações. Esto necesita entrar en nuestros corazones. Vamos pegar uma outra passagem. Vamos a tomar otro pasaje. Hebreus capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículos 1 e 2. versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. E se os irmãos forem olhar outras passagens, nós vamos encontrar essa mesma realidade. Y si los hermanos miran otros pasajes, vamos a encontrar esta misma realidad. Que só há aspecto que a nova criatura pode experimentar depois da sua experiência em Cristo Jesus. Que solamente hay una experiencia que la nueva criatura puede experimentar después de ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Que ela está vivendo nos últimos dias. que está viviendo en los últimos días. Especificamente no versículo 2. Específicamente en el versículo 2, Diz a palavra de Deus, nesses últimos dias. dice la palabra de Dios, en estos últimos días. Isso é escatologia. Eso es É escatología, falar dos últimos tempos. es hablar de los últimos tiempos. Então, em que tempo a nova criatura está vivendo? Entonces, ¿en qué tiempo está viviendo la nueva criatura? No tempo do fim. En el tiempo del fin. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. E isso precisa despertar os nossos corações. Y eso necesita despertar nuestros corazones. Vamos pegar mais um texto. Vamos a tomar todavía un texto. 1 Pedro, Primera de Pedro, no capítulo 1, en el capítulo 1, versículos 19 e 20. versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Não está claro para nós que Não foi es- manifestado nesses últimos tempos? ¿No está claro para nosotros que fue manifestado en los últimos tiempos? Em que tempo nós estamos vivendo, irmãos e irmãs? ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermanos y Nos hermanas? últimos dias. En los últimos días. Então, nós respondemos a primeira pergunta: Entonces nosotros respondemos la primera pregunta, quem é a nova criatura? ¿qué es la nueva criatura? Mas também buscamos responder a segunda pergunta: Pero también buscamos responder la segunda em que pregunta, tempo ela está vivendo? ¿en qué tiempo está viviendo? Nos últimos dias. Los últimos días. E isso deve levar-nos a uma vida de coerência. Y eso nos tiene que llevar a una vida de coherencia. Lembre-se que o encargo para essa noite é falarmos de uma vida de santidade, Recuerda que el encargo para esta noche es hablar de una vida de santidad, que não é nada mais do que vivermos uma vida de coerência. que no es otra cosa que vivir una vida de coherencia.
Mas há uma outra pergunta que nós precisamos responder. Pero hay otra pregunta que necesitamos responder. De que modo essa nova criatura deve viver? ¿De qué modo debe vivir esta nueva criatura? De certa forma, nós já estamos respondendo essa pergunta. De cierta manera ya estamos respondiendo a esta Mas pregunta. nós vamos ver alguns textos das Escrituras Sagradas Pero vamos a ver algunos textos en las Escrituras Sagradas que nos mostram esta relação entre a vida de santidade e os últimos dias. que nos muestran esta relación entre la vida de santidad y los últimos días. Vamos pegar a primeira passagem, Vamos a tomar el primer pasaje, 1 Tessalonicenses, Primera Tesalonicenses, no capítulo 3. capítulo 3, Nós vamos ler versículos 12 e 13. versículos 12 y 13. El Señor os multiplique y os haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con vosotros, a fin de confirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Esse texto nos impressiona. Este texto nos impresiona, Assim como todos os outros vão nos impressionar. así como todos los demás nos van a impresionar. Todas as vezes que as Escrituras Sagradas nos falam dos últimos dias, Todas las veces que las Escrituras Sagradas nos hablan de los últimos días, há uma exortação para nós hay una exhortación para que nosotros devemos viver em santidade. que debemos vivir en santidad. O que é viver em santidade? ¿Qué es vivir en santidad? O que é ser santo? ¿Qué es ser santo? A palavra santo significa separado, nós sabemos disso. La palabra santo significa separado, nosotros lo sabemos. Separado para uso exclusivo de Deus. Separados para uso exclusivo de Dios. Mas há algo que eu queria acrescentar nesse pensamento. Pero hay algo que yo quería añadir en ese pensamiento. É separado para ser um instrumento de Deus e para impactar o mundo. Es separado para ser un instrumento de Dios y para impactar el mundo. Isso é ser santo. Eso es ser santo. Isso é santidade. Esto es santidad. Aí nós estaremos vivendo uma vida de coerência. Ahí estaremos viviendo una vida de coherencia. Entende o que é santidade? ¿Entiende lo que es santidad? É ser separado para impactar o mundo. Es ser separado para impactar el mundo. Quando as pessoas olham para a minha vida, o que elas têm visto? Entonces, cuando las personas miran mi vida, ¿qué es lo que ellas ven? Qual é a leitura que ela faz quando ela me vê? ¿Qué es la lectura que ellas hacen cuando me ven? Quando o mundo olha para a igreja do Senhor, Quando- qual é a mensagem que essa igreja tem dado ao mundo? Cuando el mundo mira a la iglesia del Señor, ¿cuál es el mensaje que la iglesia ha dado al mundo? Não é importante isso, irmãos e irmãs? ¿No es importante esto, hermanos y hermanas? Peguemos uma outra passagem das Escrituras Sagradas, Tomemos otro pasaje en las Escrituras Sagradas. livro de 2 Coríntios, 2 Corintios, capítulo 3. capítulo 3. Eu vou fazer a leitura aqui a partir do versículo 1. A partir del versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como algum, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Es evidente que vosotros sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Nós somos uma carta, queridos irmãos. Nosotros somos una carta, queridos hermanos y hermanas. Independente daquilo que o mundo está lendo, nós somos uma carta. Independiente de lo que el mundo está leyendo, nosotros somos una carta. A questão é o que o mundo está lendo em nossas vidas. La cuestión es lo que el mundo está leyendo en nuestras vidas. É aquilo que o Espírito do Deus vivente tem escrito? ¿Es aquello que el Espíritu del Dios viviente ha escrito? Ou é um tipo diferente de mensagem? ¿O es un tipo diferente de mensaje? É
muito importante essa questão no nosso coração. Es muy importante esta cuestión en nuestro corazón. Como nós vimos na palavra de Deus, é o Espírito do Deus vivente que escreve essa carta. Como hemos visto en la palabra de Dios, el Espíritu del Dios viviente es el que escribe esa carta. E o que o Espírito do Deus vivente escreve nos nossos corações? ¿Y qué es lo que escribe el Espíritu del Dios viviente en nuestros corazones? O Espírito Santo só tem um único assunto: El Espíritu Santo tiene un único asunto, Cristo. Cristo. Ele escreve Cristo em nós. Él escribe a Cristo en Para que nosotros, as pessoas possam ler Cristo em nós. para que las personas puedan leer a Cristo en nosotros. Isto é viver uma vida de santidade. Esto es vivir una vida de santidad. Isso é viver uma vida prática. Esto es vivir una vida práctica. Isto é ser separado para uso exclusivo de Deus. Y esto es ser separados para uso exclusivo de Dios, Para que nós possamos impactar o mundo. para que nosotros podamos impactar el mundo. Isso não é uma outra coisa senão uma vida de coerência. Y eso no es otra cosa que una vida de coherencia. Então, lembrando do texto de 1 Tessalonicenses que anteriormente acabamos de ler. Entonces, recordando el texto que leímos antes de 1 Tesalonicenses, A palavra de Deus nos mostra que nós devemos ser confirmados em santidade na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. la palabra de Dios nos muestra que debemos ser confirmados en santidad ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sempre haverá essa relação entre últimos dias e santidade. Siempre habrá esa relación entre últimos días y santidad. E este assunto não é um assunto apenas da nossa geração Y agora. este asunto no es solo de nuestra generación ahora. Foi um assunto que em todas as gerações passadas houve uma demanda do Senhor. Fue un asunto que en todas las generaciones pasadas hubo una demanda del Señor. Mas será que a igreja naquele tempo respondeu? Pero ¿será que la Iglesia en aquel tiempo respondió? E mais importante ainda, nós estamos respondendo isso hoje? Y más importante aún, ¿nosotros estamos respondiendo hoy? É muito importante isso, queridos irmãos. Es muy importante esto, queridos hermanos. Então, de que modo a nova criatura deve viver? Entonces, ¿de qué modo la nueva criatura debe vivir? Lembre-se, a nova criatura agora ela faz parte de um corpo. Acuérdese, la nueva criatura ahora hace parte de un cuerpo. E eu posso fazer essa pergunta de modo diferente. Yo puedo hacer esta pregunta de modo diferente. De que maneira a igreja deve viver? ¿De qué manera la Iglesia debe vivir? Porque nós somos membros uns dos outros. Porque nosotros somos miembros los unos de los otros. Temos Cristo como cabeça. Tenemos a Cristo como cabeza. Devemos refletir a glória e as belezas de Cristo. Debemos reflejar la gloria y la belleza de Cristo. E isto é viver em santidade. Eso es vivir en santidad. Isso é viver em coerência. Eso es vivir en coherencia. É isso que o Senhor espera nesse tempo do fim do seu povo. Eso es lo que el Señor espera en este tiempo del fin de su pueblo. Uma vida que Ele possa, de fato, manifestar a sua própria glória em nós. Una vida en la que de hecho Él pueda manifestar su propia gloria en nosotros. Em 1 Tessalonicenses, onde há pouco estávamos, capítulo 5, versículo 23. En 1 Tesalonicenses, donde hemos estado, en el capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, de modo que vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olha só que impressionante. Mire qué impresionante. Novamente, a palavra de Deus associa duas realidades importantes. Nuevamente la palabra de Dios asocia dos realidades importantes. Sejamos santificados em tudo. Que seamos santificados en todo, Todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. E no final diz a palavra de Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus. Y al final dice la palabra de Dios, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Não é impressionante isso? ¿No es impresionante esto? A palavra de Deus sempre vai associar a volta do Senhor com santidade. La palabra de Dios siempre va a asociar la vuelta del Señor con la santidad. Então, de que modo deve viver uma nova criatura? Entonces, ¿de qué modo debe vivir una nueva criatura? Em santidade, En santidad, separada, separada, para uso exclusivo de Deus, para uso exclusivo de Dios, para impactar o mundo. para impactar al mundo. É isso que o Senhor busca em vocês, em Novelda e outras localidades aqui representadas. Es eso lo que busca el Señor para nosotros, de nosotros, aquí en Novelda y en otras localidades representadas. Então, quando nós colocamos
O primeiro encargo que foi falado sobre arrependimento, somado a este, Entonces, cuando nosotros sumamos el primer encargo que hablaba de arrepentimiento con este, então nós estamos progredindo. entonces estamos avanzando. Então nós primeiramente colocamos a boca no pó Entonces, primeramente nosotros colocamos nuestra boca en el polvo, e confessamos o nosso pecado, confesamos nuestro pecado, tomamos uma posição tomamos una posición e buscamos o Senhor para que o tenhamos como alvo. y buscamos al Señor para tenerlo como nuestra meta. Dessa forma, nós vamos então entrar no caminho de santidade. De esa manera nosotros vamos a ir andando el camino de la santidad. É isso que o Senhor busca no meio do seu povo nesse tempo do fim. Es eso lo que el Señor busca en medio de su pueblo en este tiempo del fin. Uma outra passagem, 2 Pedro, Otro pasaje, segunda de Pedro, no capítulo 3, en el capítulo 3, 2 Pedro 3, nós vamos ler segunda de Pedro 3, do versículo 9 ao 13. vamos a leer del 9 al 13. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con vosotros porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Por causa de ese día los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, al ser abrasados, serán fundidos. Según las promesas de Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amém. Que texto precioso nós temos das Escrituras Sagradas. ¿Qué texto sagrado, hermanos, tenemos en las Escrituras Sagradas? A força do texto encontra-se nos versículos 11 e 12. La fuerza del texto se encuentra en los versículos 11 y 12. Não encontra-se nas coisas espetaculares que irão acontecer, No se encuentra en las cosas espectaculares que van a acontecer, e sim na reação que a igreja deve ter em meio a estas situações. y sí en la reacción que la Iglesia debe tener en medio de estas situaciones. Porque o versículo 11 diz assim, Porque el versículo 11 dice así, conforme nós acabamos de ouvir: conforme acabamos de oír: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, visto que todas estas cosas van a ser así deshechas, veja que a força do texto vem agora. vea que la fuerza del texto viene ahora. É como se Pedro gritasse: Es como si Pedro gritase: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. debéis ser tales como los que viven en santa manera de vivir y piedad. Últimos dias e santidade. Últimos días y santidad. Esta é a grande demanda do Senhor para o seu povo. Esta es la gran demanda del Señor a su pueblo. De que maneira uma nova criatura deve viver? ¿De qué manera debe vivir una nueva criatura? Santo procedimento e piedade. En santa manera de vivir y piedad. A palavra piedade que aparece aqui La palabra piedad que aparece aquí é uma palavra importante para nós. es una palabra importante para nosotros. Certo irmão trouxe uma linda definição sobre essa palavra Cierto hermano trajo una linda definición para esa palabra. e disse que piedade é ser semelhante a Deus. Él dijo que piedad es ser semejante a Dios. Não é praticar boas caridades, No es practicar buenas obras, buenas caridades, mas ser semelhante a Deus. sino ser semejante a Dios. E texto precioso, irmãos e irmãs. Qué texto precioso, hermanos y hermanas. Estamos sendo convocados a viver em santo procedimento e piedade. Estamos siendo convocados a vivir en santa manera de vivir y piedad. Este é o desafio que nós temos recebido da palavra do Senhor. Este es el desafío que hemos recibido de la palabra del Señor. De que maneira a nova criatura deve viver? ¿De qué manera debe vivir la nueva criatura? De que maneira a igreja deve viver? ¿De qué manera la iglesia debe vivir? Santo procedimento e piedade. Santa manera de vivir y piedad. Isto é uma vida de coerência. Esto es una vida de coherencia. Como nós precisamos ser socorridos pelo Espírito Santo. ¿Cuánto necesitamos ser socorridos por el Espíritu Santo? Para que essa palavra entre nos nossos corações. Para que esta palabra entre en nuestros E corazones faça uma obra. y haga una obra. Para que nós possamos responder em obediência. Para que nosotros podamos responder en obediencia.
Nesse mesmo livro de 2 Pedro, En este mismo libro de Segunda de Pedro, voltem para o capítulo 1, por favor. vuelve al capítulo 1, por favor. Versículo 3 y 4. Versículos 3 E 4. y 4. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Esse é um texto precioso das Escrituras Sagradas. Este es un texto precioso de las Escrituras Sagradas, Porque o que nós vemos aqui é que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade porque nosotros vemos aquí que todas las cosas que nos conducen a la vida y a la piedad já nos foram doadas em Cristo Jesus. ya nos fueron dadas en Cristo Jesús. Ou seja, nós já recebemos toda a graça suficiente O sea, nosotros ya recibimos toda la gracia suficiente para respondermos às demandas do Senhor. para responder a las demandas del Señor. Que desculpa nós temos? ¿Qué disculpa tenemos? Não temos. No tenemos disculpa. Porque Ele já nos deu condições para respondermos às suas demandas. Porque Él ya nos dio condiciones para responder a sus demandas. É por isso que a palavra de Deus diz assim: Es por eso que la palabra de Dios dice así: sede santos porque eu sou santo. sed santos porque yo soy santo. Ele está demandando algo de nós. Él está demandando algo de nosotros. Mas antes de demandar, Pero antes de demandar, Ele já nos deu condições para responder. Él ya nos dio condiciones para responder. E quando nós não respondemos, Y cuando nosotros no respondemos, isso refere-se à nossa rebeldia. eso se refiere a nuestra rebeldía. Por isso precisamos colocar a boca no pó, Por eso necesitamos colocar nuestra boca en el polvo nos arrepender do nosso testemunho, y arrepentirnos de nuestro testimonio, para que o Senhor opere em nós. para que el Señor obre en nosotros E assim nós possamos responder segundo o seu coração. y así nosotros podamos responder según su corazón E viver vidas santas que agradem o seu santo nome. y vivir vidas santas que agraden a su santo nombre. Há uma outra passagem nas Escrituras Sagradas, Hay otro pasaje en las Escrituras Sagradas, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Novamente a palavra de Deus vai nos exortar. Nuevamente la palabra de Dios nos va a exhortar. Dos versículos 11 a 14. Los versículos 11 al 14. Y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidias. Más bien vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Irmãos e irmãs, esta carta foi escrita para a igreja, Hermanos y hermanas, esta carta fue escrita para la iglesia, não foi escrita para o mundo. no fue escrita para el mundo. Nós observamos a exortação que aqui foi feita, Nosotros observamos la observación que fue hecha aquí. isso precisa tocar o nosso coração. Eso necesita tocar nuestro corazón. Mas Paulo começa mostrando que já é hora de despertarmos do sono. Pues Pablo empieza observando que ya es hora de despertarnos del sueño. E isso era importante para aquela geração a quem Paulo se dirigia. Eso era importante para aquella generación a quien Pablo se dirigía. Nas seguintes gerações também era essa mesma exortação. En las siguientes generaciones también es la misma exhortación. E nesse tempo ainda especial que nós vivemos, era importante. Y en este tiempo que vivimos nosotros tan especial también sigue siendo importante. Nós precisamos ser despertados do sono. Necesitamos ser despertados del sueño. Nós nos acomodamos como povo de Deus. Nosotros nos acomodamos como pueblo de Dios. Não temos respondido às suas demandas. No hemos respondido a sus demandas. Paulo vai mais adiante e diz que vai alta noite e vem chegando o dia. Pablo sigue adelante y dice que ya la noche está muy avanzada y va llegando el día. Significa que a
vinda do Senhor é muito próxima. significa que la venida del Señor está muy próxima. Lembremos que a nova criatura só viveu uma única realidade na sua experiência. Acordémonos que la nueva criatura solo vivió una única realidad en su A experiencia. igreja só viveu uma única realidade em sua experiência, La iglesia solo vivió una única realidad en su experiencia, os últimos tempos. los últimos tiempos. E hoje nós estamos vivendo essa mesma realidade. Y hoy nosotros vivimos la misma realidad. E o Senhor segue a exortar o seu povo, El Señor sigue exhortando a su que pueblo. vai alta a noite e vem chegando o dia. La noche está muy avanzada y el día está cerca. E está falando da vinda dele. Y está hablando de su venida. Na sequência, ele vai mostrar o quê? Que nós devemos ter um caminho de santidade. Y en la secuencia Él va a mostrar que nosotros debemos tener un camino de santidad. Devemos deixar as obras das trevas Debemos dejar las obras de las e nos tinieblas revestir das armas da luz. y revestirnos de las armas de la luz. Devemos andar de modo digno, Debemos andar de modo digno, como em pleno dia, não como orgias, bebedices, ou impurezas ou dissoluções. como en pleno día, no en pecados sexuales, ni desenfrenos, ni peleas, ni envidias. Por que isso está escrito aqui? ¿Por qué está escrito aquí esto? Porque é perfeitamente possível que a igreja caia nesses pecados. Porque es perfectamente posible que la Iglesia caiga en estos pecados. Não é um fato isto? ¿No es un hecho esto? Quantas pessoas, irmãos queridos, nós conhecemos ¿Cuántas personas y hermanos queridos nosotros que conocemos? tiraram os olhos do Senhor Porque quitaron los ojos del e Señor entraram por caminhos que desagradaram a Ele. y entraron por caminos que le desagradan. Então nós precisamos vigiar Entonces nosotros necesitamos vigilar diante do Senhor. delante del Señor. O Senhor nos chama para andar de modo digno diante dele. El Señor nos llama para andar de modo digno delante de Él. Isso nada mais é do que um convite a uma vida de santidade. Eso no es otra cosa que una invitación a una vida de santidad. O que é uma vida de santidade? ¿Qué es una vida de santidad? É uma vida de coerência. Es una vida de coherencia. Uma vida de coerência nada mais é do que a mensagem que eu prego é na realidade aquilo que eu tenho experimentado. La vida de coherencia no es otra cosa que el mensaje que yo predico es la realidad que yo experimento. A vida de coerência significa que a doutrina que eu anuncio La vida de coherencia significa que la doctrina que yo anuncio é a expressão da vida que eu tenho. es expresión de la vida que yo tengo. É como uma moeda que tem aquela cara e coroa. Es aquella moneda que tiene cara y cruz. É doutrina e vida. Es doctrina y vida. São inseparáveis. Son inseparables. Nós devemos demonstrar pela nossa vida o que nós cremos. Nosotros debemos demostrar por nuestra vida lo que creemos. O que o mundo precisa ver lá fora Lo que el mundo necesita ver ahí fuera é mais do que uma mensagem da cruz. es más que el mensaje de la cruz. O mundo precisa ver os crucificados. El mundo necesita ver los O crucificados. mundo precisa ver as marcas da cruz em nós. El mundo necesita ver las marcas de la cruz en nosotros. Não somente que temos a mensagem da cruz, No solo que tenemos el mensaje de la cruz, mas que nós somos verdadeiramente crucificados para esse mundo. sino que nosotros estamos verdaderamente crucificados para este mundo. Isso significa viver uma vida de coerência. Eso significa vivir una vida de coherencia. Isso significa que nós demonstramos a nossa fé, como lá nós vimos em Tiago. Eso significa que nosotros demostramos nuestra fe como hemos visto ahí en Santiago. A fé precisa ser demonstrada pelas obras. La fe necesita ser demostrada por las obras. A minha doutrina precisa ser demonstrada pela prática. Mi doctrina necesita ser demostrada por la práctica. E essas realidades farão com que nós restauremos o testemunho do Senhor nesse tempo do fim. Y estas realidades harán que nosotros restauremos el testimonio del Señor en el tiempo del É fin. muito simples, irmãos e irmãs. Es muy simple, hermanos y hermanas. Começa na vida. Comienza en la vida. Começa nessa realidade onde eu coloco meu coração diante do Senhor. Comienza en esa realidad donde yo coloco mi corazón delante del Señor. Pois é somente isso que Ele busca, coração. Porque eso es solamente lo que Él busca, un corazón. Porque Ele deseja que nós o entreguemos com todo o nosso ser, com toda a sinceridade. Porque Él desea que nosotros lo entreguemos con todo nuestro ser, con toda sinceridad. E Ele então vai fazer a sua obra em nós. Y Él entonces hará su obra en nosotros. Então, o que nós fizemos nessa noite? Entonces, que nosotros hagamos en esta noche. Nós mostramos a necessidade da igreja
atual é de uma vida de santidade. Nosotros hemos mostrado que la necesidad de la Iglesia es una vida de santidad, Porque essa vida de santidade irá impactar o mundo lá fora. porque esa vida de santidad va a impactar el mundo ahí fuera. Não é isso que o mundo precisa ver em nós? ¿No es eso lo que el mundo necesita ver en nosotros? Muito mais do que ouvir, Mucho más que oír, mas ver em nós. sino ver en Como nosotros. nós lemos lá em 2 Coríntios, Como leímos ahí en 2 Corintios, nós somos a carta de Cristo. nosotros somos la carta de Cristo. As pessoas precisam ler Cristo em nós. Las personas necesitan leer a Cristo en nosotros. Essa é a grande realidade em necessidade do tempo do fim. Esa es la gran realidad y necesidad en el tiempo del fin. Uma vida de coerência. Una vida de coherencia. E pode começar conosco, Y puede comenzar con nosotros, com corações que se abrem diante do Senhor. con corazones que se abren delante del Señor. Permita-me algumas palavras finais. Permítame algunas palabras finales. Se num outro contexto, num outro tempo, nós pudemos nos ver em qualquer outra parte desse mundo, Si en otro contexto nos podemos ver en cualquier otra parte de este mundo, eu preciso tocar um pouco mais de Cristo em você e você precisa tocar um pouco mais de Cristo em mim. yo necesito tocar algo más de Cristo en ti y tú necesitas tocar algo más de Cristo en mí. Porque se não acontecer mudanças no meu coração hoje, Porque si no ocurren cambios en mi corazón hoy, de que vale estar ouvindo toda a palavra? ¿de qué sirve estar oyendo toda la palabra? Então nós precisamos avançar no nosso testemunho. Entonces necesitamos avanzar en nuestro A testimonio. medida de Cristo precisa crescer em nós. La medida de Cristo necesita crecer en nosotros. Você vai precisar ver mais uma medida de Cristo em mim, como eu também precisarei ver em ti. Tú vas a necesitar ver una mayor medida de Cristo en mí, como yo voy a necesitar ver una mayor medida de Cristo en ti. Não simplesmente que você conheceu mais a respeito de Cristo, No solo que tú conociste más respecto de Cristo, mas que Cristo mesmo está sendo formado em você. sino que Cristo mismo está siendo formado en ti. Eu posso ter 1000 quilos de conhecimento na minha mente Yo puedo tener 1000 kilos de conocimiento en mi mente, e não ter expressão de vida alguma. pero no tener expresión de vida ninguna. É melhor ter 100 gramas de vida de Cristo no meu coração Es mejor tener 100 gramos de vida de Cristo en mi corazón do que 1000 quilos de conhecimento a respeito dele. que 1000 kilos de conocimiento respecto de él. Porque nessas 100 gramas há uma realidade de vida. Porque en esos 100 gramos hay una realidad de vida. É isso que Deus espera do seu povo. Es eso lo que Dios espera de su pueblo, Que mais e mais de Cristo seja formado. que más y más de Cristo sea formado. O conhecimento é uma bênção El conocimiento es una bendición e nós precisamos avançar em conhecimento, y necesitamos avanzar en conocimiento, muito mesmo. pero incluso Nós não podemos separá-lo da expressão da vida. no podemos separarlo de la expresión de vida. Essas duas coisas sempre caminharão juntas. Esas dos cosas siempre han de caminar juntas, Conhecimento e vida. conocimiento y vida, Isso nos levará para uma vida de coerência. y eso nos llevará a una vida de coherencia. A maior necessidade que temos visto no meio do povo de Deus hoje. La mayor necesidad que hemos visto en medio del pueblo de Dios hoy, Para que nós possamos viver uma vida pública, para que nosotros podamos vivir una vida pública, onde as pessoas irão ver Cristo em nós. donde las personas irán a ver a Cristo en nosotros. Deixe-me concluir dizendo isso para vocês. Déjenme terminar diciendo esto para vosotros. A vida da igreja é maravilhosa no que tange ao seu reunir. La vida de la Iglesia es maravillosa en lo que se refiere a su reunir. Nós temos comunhão, Tenemos comunión, nós temos canções que cantamos ao Senhor, tenemos cantos que cantamos al Señor, nós ouvimos a palavra, oímos la palabra, há edificação mútua. hay edificación mutua. Mas se eu posso usar um símbolo para entendermos o que significa reunião, Pero si yo puedo usar una comparación para entender lo que significa reunión, a reunião da igreja é simplesmente a ponta de um iceberg. la reunión de la Iglesia es solamente la punta de un iceberg. É apenas uma parte do iceberg que aparece. Es solamente una pequeña parte del iceberg lo que se ve. Aqui está o reunir da igreja. Ahí está el reunir de la Iglesia. Mas não é a situação mais importante. Pero no es lo más importante. A vida da igreja está oculta, ela está embaixo da água, La vida de la Iglesia está oculta, está debajo del agua, comparada com o iceberg. comparada con el iceberg.
Não é importante isso? ¿No es importante eso? A vida da igreja se manifesta no meu lar, La vida de la iglesia se manifiesta en mi hogar, se manifesta no meu trabalho, se manifiesta en mi trabajo, se manifesta como eu trato os meus funcionários, se manifiesta cómo yo trato a mis funcionarios, como eu me submeto ao meu patrão. cómo yo me sujeto a mi patrón. Isso é vida da igreja. Eso es vida de la iglesia. É as pessoas tocando uma realidade de vida em nós. Es las personas tocando una realidad de vida en nosotros. Então esse momento é muito importante. Entonces, este momento es muy importante, Mas o momento quando estamos longe uns dos outros pero el momento cuando estamos lejos unos de los otros é o mais importante. es el más importante, Porque é ali exatamente que o nosso testemunho está sendo manifestado. porque es allí exactamente donde nuestro testimonio está siendo manifestado. Ali a realidade do que verdadeiramente eu sou. Allí está la realidad de lo que yo verdaderamente soy, Porque aqui eu posso criar um personagem, porque yo aquí puedo crear un personaje, mas lá fora não. pero allí fuera no. E o mundo sabe Y el disso. mundo lo sabe esto. Então que o Senhor nos ajude, Entonces, que el Señor nos para ayude, que nós tenhamos uma vida de coerência. para que nosotros tengamos una vida de coherencia. Sim, possamos desfrutar do reunir do povo de Deus, Sí, que podamos disfrutar del reunir del pueblo de Dios, mas que a nossa vida lá fora seja uma vida na conformidade da vontade do Senhor. pero que nuestra vida allí fuera sea una vida en conformidad con la voluntad del Señor. Fomos chamados para uma vida de santidade, irmãos e irmãs. Fuimos llamados a una vida de santidad, hermanos y Que hermanas, sejamos socorridos pelo Espírito Santo. que seamos socorridos por el Espíritu Santo. Vamos orar. Vamos a orar. Maravilhoso Pai, nós somos tão gratos a Ti. Maravilloso Padre, estamos tan agradecidos a ti. Nós pedimos, não desista de nós, Pai. Nosotros te pedimos, no desistas de nosotros, Padre. Como nós precisamos de Ti, Ay, cómo necesitamos de ti. pelo Teu Espírito Santo. Pero tu Espíritu Santo, Ajuda-nos, ó Pai. ayúdanos ahora. Queremos viver uma vida de santidade. Queremos vivir una vida de santidad. Sabemos que a graça já nos foi dada. Sabemos que la gracia ya nos fue dada. Nos ajuda, Pai, a obedecer. Ayúdanos, Padre, a obedecer. Nós queremos que as pessoas possam ver em nós a Cristo Jesus. Nosotros queremos que las personas puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Queremos viver uma vida de coerência. Queremos vivir una vida de coherencia. Oh, abençoe teu povo nesse tempo do fim. Oh, bendice a tu pueblo en este tiempo del fin. Socorre-nos, Senhor. Socórrenos, Señor. Oh, bondoso Pai, nós pedimos isso em nome do teu Filho amado. Oh, bondadoso Padre, nosotros pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado. Amém, Senhor. Amén. Amém.